Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que a palavra de hoje vai edificar muito você, vai edificar muito o seu relacionamento e até a saúde dos seus relacionamentos interpessoais. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente relevante que é o ciúmes. E mais uma vez, esse aqui é um pedido de vocês através dos comentários aqui no canal ou no direct do meu Instagram ou na caixinha de perguntas. Por isso eu quero pedir para você já deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e se inscrever aqui no canal, porque se inscrevendo no canal, o YouTube entende que esse tema é relevante e me ajuda entregando para mais pessoas os vídeos e dessa forma nós vamos evangelizando e ganhando mais pessoas para Jesus e ajudando as pessoas também a conhecerem mais a respeito da palavra de Deus, porque esse é o objetivo aqui do meu canal, ensinar a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para que você possa alcançar as coisas que tem revelada na palavra e você possa entender definitivamente aquilo que diz a Escritura. Então, se você já deixou o seu like, já compartilhou e se inscreveu aqui no canal, eu quero pedir para você me seguir também no Instagram, é @janalisboas e @placechurchoficial. É o YouTube da igreja também, que você pode acompanhar as palavras às quintas e domingo, que são as palavras que são ministradas. E também aqui no meu canal, diariamente, você assiste vídeos da Palavra de Deus e muito conteúdo eu compartilho no meu Instagram. Então, por isso é importante você seguir, para que você possa acompanhar tudo que vem acontecendo aí de novo. E se você ainda não é minha aluna na imersão, eu quero te convidar a entrar na minha imersão, a imersão Restaurar. É uma imersão que eu fiz para ajudar você a ser restaurada como pessoa e entender por que você sofre, por que você tem determinados tipos de sentimento. Tudo isso com viés psicológico e bíblico, cruzando esses dois temas para que você possa entender e viver uma vida plena. E todo mês a gente tem um encontro ao vivo via Zoom, onde você pode estar aí vivendo essa imersão mês a mês e sendo acompanhada por mim através do Zoom. Então, basicamente é isso. Eu quero iniciar a palavra. Hoje nós vamos ler o versículo 5 de Êxodo 20. É um versículo que fala de primeira, assim, a respeito do ciúme. Algumas versões têm uma palavra diferente, eu vou explicar tudo isso para você. Mas se você já puder, abre em Êxodo 20, capítulo 5, porque diz assim a Escritura para nós: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Presta bem atenção neste versículo. No contexto desse tema, tá? Eu quero trazer o contexto primeiro dessa palavra para você entender. Em Êxodo 20, tá? Ele tá falando para o povo como o povo deve se comportar e como ele é, o que o Senhor entende a respeito da vida, né? E ele dá orientações para que eles possam viver uma vida plena e saudável, sadia, com sabedoria. Então ele dá inúmeras orientações e uma delas é que você não pode se prostrar diante desses deuses. Por quê? Porque naquela época havia muitas imagens de escultura que eram direcionadas a deuses criados naquele período e as pessoas se prostravam, se ajoelhavam diante desses deuses. E Deus não gosta disso, Deus abomina isso. Em Êxodo 20 deixa claro isso para nós. Por isso que em algumas religiões, quando você se ajoelha e se prostra dentro de uma imagem, a Escritura já diz claramente que Deus não gosta disso. E ele fala, e não os servirá, ou seja, servir a esses deuses, o que é? Botar comida para esses deuses, fazer assentamento para esses deuses, levar sacrifício a esses deuses. E aí você já deve estar pensando, por isso que naquela outra religião eles fazem isso, exatamente isso.
Deus odeia esse tipo de coisa. Então, eu já quero deixar claro nesse texto para você entender que Deus não gosta e Ele não aceita. Ele diz, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirá, porquanto eu sou o Senhor teu Deus. E aí ele diz, eu sou um Deus ciumento. E é sobre essa palavra que eu quero falar para você hoje. Quando o Senhor ele fala de Deus ciumento, tá? Ele tá falando de ciúme, que é algo zeloso, porque o original dessa palavra vem do vocábulo zelos. E aí esse vocábulo, ele remete a algo de intensidade, a algo que você tem zelo, cuidado e que você empenha ali a sua dedicação. Então ele está dizendo, eu sou um Deus ciumento, eu sou um Deus que sou zeloso, eu prezo por você, eu amo você, eu tenho intensidade no sentimento que eu tenho por vocês, meus filhos, no caso nós. Então ele está dizendo que ele é um Deus ciumento, que ele preza e ele zela por mim e por você. E quando a gente fala de ciúme, a gente tem 3 tipos de ciúme. E eu quero que você entenda esse tipo de ciúme para você começar a enxergar em você aquilo que está acontecendo. Porque o ciúme nada mais é do que um sentimento que você tem por uma determinada pessoa. E aí o ciúme do bem, né, é o ciúme de Deus. É o ciúme que ele relata nesse texto de Êxodo 20. Quando nós falamos que ele fala assim, eu sou um Deus ciumento, em outras versões ele fala, eu sou o Deus zeloso. Então é basicamente a mesma coisa. O ciúme, ele é um similar, a palavra é similar, é sinônimo de zeloso, basicamente. Então zelo é um cuidado que você empenha, uma dedicação que você tem por aquela pessoa. Você é uma mãe zelosa, você é uma mãe ciumenta, é quase a mesma coisa. Você tem um ciúme do bem, o original da palavra, lá no início, ele está dizendo para mim, para você, que o ciúme é um sentimento bom. Ele fala, eu sou um Deus ciumento. Em outra versão, eu sou um Deus zeloso. Que isso está claro para você? Se tiver claro, tudo bem, a gente vai prosseguir. Se não, você deixa aqui nos comentários que eu explico para você. Mas, quando a gente fala do ciúme da palavra, é um ciúme bom. Porém, a gente tem hoje, ao longo do tempo, né, essa palavra vem perdendo a sua característica original. Você ter o ciúme do seu esposo é um ciúme normal, é um ciúme que tem um zelo, é um ciúme de cuidado, de você se preocupar com aquela pessoa. Esse é o ciúme do bem. Porém, a gente tem um outro ciúme, que é o ciúme ruim. É o ciúme que gera sofrimento em você. É o ciúme que gera um sentimento de posse. É um ciúme que gera um sentimento de medo, insegurança. De modo geral, essa palavra vem se perdendo ao longo do tempo e sendo transformada em algo ruim. Entende? Quando a gente fala do ciúme ruim, que eu falo que são 3 tipos de ciúme. Ciúme do bem, que é o ciúme bíblico, que é o ciúme do cuidado, né? É o ciúme que originou essa palavra. Porém, a gente tem o ciúme ruim, que é aquele com um sentimento de posse, insegurança, um sentimento de medo de perda. Então, hoje em dia, essa palavra se perdeu, de modo geral, dentro do contexto, sabe? Hoje, quando a pessoa fala, ela é uma pessoa ciumenta, você já pensa numa pessoa neurótica, numa pessoa com medo. Só que esse ciúme ruim, tá? Ele pode ter um fundamento. Ele pode ser um fundamento num trauma que a pessoa sofreu, numa relação abusiva que a pessoa viveu. E essa insegurança, esse ciúme ruim, enlouquecedor, ele vai corroendo você por dentro. Isso não é normal, sabe? E até quando ele tá corroendo você por dentro, isso não tá sendo externado, você ainda vai levando. Agora tem o ciúme, que é o ciúme patológico, que já vira uma doença. Você não consegue mais se controlar, você perde as estribeiras, você ataca a pessoa, você deixa isso externar.
E aí, gente, eu quero deixar claro para você algumas coisas importantes hoje. O ciúme é um zelo. O certo do ciúme é você ter um cuidado. É um ciúme de você prezar, sabe, pelo outro. É um ciúme de você se preocupar. Então, quando a gente fala desse ciúme ruim, ou ele evolui para um ciúme patológico, né? Você já tá ali vivendo em função daquilo ali. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode tornar essa pessoa alvo do nosso ciúme, um Deus na nossa vida. E aí você acaba sofrendo e morrendo por dentro, que você já não consegue mais viver. Você vai enlouquecendo nos seus sentimentos, enlouquece a outra pessoa, causa traumas em você, causa traumas na outra pessoa, e isso vai deixando você abatido. Você já não consegue viver uma plenitude, e eu quero dizer para você, isso não é normal. Uma das perguntas que eu mais recebo, eu nem tanto, mas o meu esposo recebe muito essa pergunta, geralmente a gente tá junto, né? Na época que ele era do bonde do Tigrão, as pessoas perguntavam assim, você não tinha ciúme dele? Eu falava, não. Porque eu sou uma pessoa muito mais racional do que emocional. E o ciúme, dessa forma ruim, ou o ciúme patológico, ele adoece as pessoas. E isso vai gerando coisas muito ruins dentro de você, ao ponto de você não ter paz. E não é isso que Deus tem para você. Não é essa ausência de paz que Deus quer que você sinta. Deus te deu paz, e na minha cabeça, esse ciúme, ele é, pra mim, tá? Eu vou ser muito sincera pra vocês, eu já vivi um relacionamento assim, onde a pessoa tinha muito ciúme de mim, e era um ciúme infundado, sabe? Porque eu nunca fui uma pessoa que traiu nos meus relacionamentos, né? Dos relacionamentos que eu tive antes do Gustavo, ou o relacionamento que eu tenho com o Gustavo, eu nunca tive um relacionamento extra, mas na minha cabeça o ciúme é muito racional. Eu falo para as pessoas, a pessoa fala às vezes para mim aqui no direct do Instagram, eu não consigo, eu fico querendo ver o celular do meu marido, eu fico querendo acompanhar ele, eu botei GPS no celular dele, eu monitoro, eu vejo que ele vai a tal lugar. Você entende o quanto isso é doentio? Você entende o quão mal isso faz pra você? E não é isso que Deus tem pra você, sabe? Não é isso. E você precisa entender que o que Deus tem pra você é a plenitude. Você só consegue essa plenitude identificando e tendo identidade em Deus. Isso é uma das coisas que eu falo na imersão restaurar. A gente a gente restaura a identidade da pessoa. Porque você se vê tão refém do outro que você acaba não vivendo a sua própria vida. E quando eu falo pra vocês que meu marido viajava às vezes no final de semana, eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu não vivi em função dele, sabe? Eu não vivia acompanhando ele nos shows. E isso nunca foi um problema pra mim, porque eu pensava da seguinte forma, e eu quero que você pense comigo. Eu ficar ligando pro meu marido ia adiantar? Porque se ele quisesse fazer qualquer coisa, ele faria. Eu ficar monitorando o GPS dele ia adiantar? Não, isso só ia me enlouquecer, entende? Então eu decidi, e é por isso que eu falo, isso é uma decisão individual de ter uma vida de paz em Deus. O problema é que o ciúme, ele vai gerando uma idolatria. Por isso que Deus fala, eu sou um Deus zeloso, eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, eu sou o Deus suficiente para você. Você não precisa se preocupar com nenhuma outra coisa. Aí a questão é que muitas vezes a gente coloca o outro do nosso relacionamento no lugar de Deus, e a gente não dá atenção para Deus e não vive um relacionamento com Deus para viver em função do outro, que uma hora ou outra, se tiver que fazer, vai fazer. Mas eu tenho muito ciúme porque eu tenho medo de perder. Aí ele termina com você e vai viver a vida do jeito que ele quiser. Adiantou o teu ciúme? Não adiantou. Por quê? Porque as pessoas são livres. Deus não aprisiona ninguém, não vai ser você que vai aprisionar. Porque se a pessoa resolver viver a vida do jeito que ela achar que tem que viver, se o meu cônjuge quisesse me largar e sair com várias outras mulheres, ele faria, e o meu ciúme não impediria, muito pelo contrário, ele se sentiria liberto. Você entende? Então,
Quando o ciúme ele é patológico, ele não tem um fundamento, porque isso pode acontecer. Às vezes o teu cônjuge, eu tô falando, quando eu falo cônjuge, eu falo mulher e homem. Às vezes o teu cônjuge não tá nem fazendo nada. Tá simplesmente vivendo. E aí você dá um surto por causa de um relacionamento anterior que você teve, que aquele cônjuge ali, ou aquele namorado ali, ou noivo, vai te trair, você fica perseguindo. E aí é o que eu falo, quem muito procura, acha besteira, acha bobagem, acha que não tem que achar. Janaína, mas se ele estiver realmente me traindo, aprenda uma coisa, a verdade ela sempre vai aparecer. Mais dia ou menos dia, a verdade ela sempre aparece. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ou você crê ou você não crê. O que eu falei pra você, eu nunca peguei uma traição do meu esposo. Ele que veio me contar. Você entende que eu nunca precisei ficar adoecendo, procurando coisas, quando na verdade elas vieram até mim, entende? E eu tomei uma decisão com aquilo. Então talvez o que falta hoje em você é uma racionalidade maior do que a sua emoção. Você entende? Então eu trouxe essa palavra hoje pra vocês, porque eu vejo que muitas mulheres estão sofrendo com isso, sabe? Sofrendo e enlouquecendo. Escolha ter paz. O que o teu cônjuge faz não te interessa. Janaína, isso é muito forte. Não te interessa. Apenas viva em Deus, sendo a pessoa que Deus quer que você seja. Às vezes vai ser muito difícil, mas você pode, você consegue e Deus vai te recompensar. Não seja aquela que semeia frutos podres, porque você não vai colher um fruto saudável. Entende? Então, que você receber essa palavra hoje, reflita profundamente sobre como você tem vivido em Deus. Seu cônjuge, ele tem sido seu Deus? Seu cônjuge tem tomado as suas forças, drenado as tuas forças, porque você está empenhando nele uma coisa que você não deve empenhar? Entende? Que você receba essa palavra. Eu quero orar pela tua vida para que você possa ser liberto de todo sentimento contrário à vontade de Deus para a tua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo essa palavra hoje. Senhor, o ciúme infundado, Senhor, o ciúme patológico arranca, o ciúme ruim arranca, que seja um ciúme zeloso, um ciúme de preocupação, que você conduza os sentimentos de cada pessoa que está assistindo, que elas não venham se perder, Senhor, nas suas emoções, mas que elas venham manter cada sentimento em seu lugar, e o Senhor sendo o único Deus da vida delas, Pai. É o que eu te oro, Senhor, neste dia, e que o Senhor alcance, que o teu Espírito Santo invada e venha gerar transformação na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo hoje. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. E você que pode, diga um amém aí na sua casa, declarando, Senhor, a partir de hoje, eu vou dominar as minhas emoções. O Senhor vai me conduzir e me ajudar nesse caminho. Porque o Senhor, Ele te ama e Ele não quer que você se perca dele. Ele tem ciúme, mas é um ciúme bom, um ciúme de zelo sobre a tua vida, um cuidado especial contigo. Acalma o teu coração. Deus tem uma coisa poderosa para a tua vida. E eu sei que se você permanecer de pé, Ele irá honrar o seu posicionamento. Amém? Fica com Deus, eu te espero amanhã aqui no meu canal às 22 horas para mais um vídeo. Deus te abençoe.